Vejamos, por fim, uma técnica para implementar subrotinas em máquinas de Turing. Ou seja, iremos facilitar a construção de máquinas de Turing utilizando outras máquinas de Turing que serão subrotinas. Aqui não iremos definir se uma palavra pertence a uma linguagem, mas sim uma forma de receber uma entrada em uma máquina de Turing, processar essa entrada e apresentar um resultado ao final. Por exemplo, se eu quiser definir a multiplicação, eu irei receber como entrada m zeros, irei usar 1 para ser um marcador dividindo o número m de zeros pelo número n de zeros e 1 ao final. Se eu receber um número, por exemplo, que eu quero saber a multiplicação de 3 por 2, seria esse número onde aqui o zero eu tenho 3 zeros e 2. Ao final dessa computação, eu quero substituir o valor da fita que tem 0m1, 0n1 pelo número de 0 multiplicado por m vezes n. Ou seja, eu quero ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros ao final, que é a multiplicação de 3 por 2. Ora, para definir uma máquina de Turing, para calcular, né, a multiplicação, a gente deve lembrar que m vezes n nada mais é do que somar m vezes. Ou seja, se eu tenho uma forma de, para cada elemento de m, copiar n ao final, ou seja, eu vou a cada passo, né, ter m menos 1, aí 1, 0, o n permanece, depois o 1 no final, e agora eu vou copiar n, porque eu copiei uma vez, depois posso fazer isso novamente, vou ter 0, m menos 2, 1, 0n, 1, agora 0, n seguido de 0n, ou seja, 0, 2n. Então, se eu fizer isso um conjunto de vezes até não ter mais nenhum zero, ao final eu vou ter 1, 0n, 1, 0, m vezes n. Então, para que a gente implemente a multiplicação, a gente inicialmente irá fazer a cópia. Ou seja, eu vou copiar a parte do n ao final da minha string. Então, se eu tenho uma string que é 1, pode ter qualquer número k aqui de zeros antes. Eu tenho n zeros aqui e depois eu tenho p zeros aqui ao final. O que eu vou fazer? Eu vou copiar esses n zeros para o final, certo? Ou seja, eu vou permanecer com 0k que eu tinha, vou permanecer com 0n, mas vou adicionar ao final 0p, 0n, certo? Então, eu simplesmente vou copiar os n zeros que aparecem aqui ao final da minha string, ou seja, da minha fita, tá? Então, esse será para a gente a máquina de Turing que faz a cópia, né? E uma vez definida a cópia, a gente vai definir a multiplicação. Então, vamos lá. Bem, qual é a ideia, né? Voltando aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 0, 0, né? 1, aí 3 zeros, 1, aqui ao final. Ora, eu vou copiar todos esses 3 zeros aqui para o final. Então, suponha que o meu estado está aqui, que é 0, ou seja, está apontando para esse primeiro zero. O que eu vou fazer?
eu vou simplesmente pegar esse 0, vou marcar ele com X e vou para a direita e depois vou percorrer até achar o último 0 depois do primeiro 1, certo? E quando eu achar o próximo branco, depois dos zeros e uns, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um 0 lá ao final. E aí volto até o primeiro 0 e repito esse processo. Então, ó, eu vou iniciar no Q0. Se eu encontrar um 0, né, eu vou marcar ele com um X, certo? Porque eu já eu vou copiar esse 0 lá no final e eu vou para a direita. Ora, se eu fui para a direita, eu fui para o estado Q1, o que eu faço agora? Eu continuo indo para a direita até eu encontrar o próximo branco. Então, se eu tenho 0, eu escrevo 0 e vou para a direita. Se eu tenho 1, eu escrevo 1 e vou para a direita. Ou seja, eu marquei o primeiro aqui com X, vou percorrer todos os zeros e uns, vou encontrar um branco. Quando eu encontrar um branco, o que eu faço? Eu escrevo o 0 ali e volto para a esquerda. E volto até chegar ao último X que eu marquei. Então, se eu encontrar um 0, eu escrevo 0 e vou para a esquerda. Ou se eu encontrar um 1, eu escrevo 1 e vou para a esquerda. E retorno até encontrar esse X. Se eu encontrar o X, certo? O que eu faço? Eu permaneço com o X e vou para a direita agora, copiar o próximo 0 para o final da minha fita. E aí eu repito esse processo todo, né? Fazendo esse ciclo para cada 0 que eu encontro. Depois que eu fizer tudo isso, né? Eu vou ter, no caso, uma sequência de zeros aqui, ou seja, 4 zeros, né? Se a minha palavra tivesse 4 inicialmente, tá? Um 1 e 4 zeros aqui ao final, ó. Seria isso aqui. Então, eu agora não tenho mais um 0 para ler, eu tenho um 1. O que eu faço? Eu vou migrar para um estado, certo? Onde eu vou retornar todo o X que eu tinha para o 0 de origem, tá? Então, se eu encontrar um, eu vou permanecer com esse 1, que é o divisor, vou para a esquerda, certo? Ou seja, vou apontar para o primeiro X anterior e vou substituir ele por 0. E depois vou para a esquerda. Depois substituo esse outro por 0. E vou para a esquerda. E faço as substituições todas até voltar aqui para o início, certo? Quando eu voltar na esquerda, em algum momento eu vou encontrar o primeiro 1 que dividia essa sequência. Então, o que eu faço? Eu vou para a direita, permanecendo com 1. E aí, ao final, né, dessa string aqui, por exemplo, eu teria quem? 0, 0, 1, 0, 0, né? 1, só que agora o 0, 0 ao final, e eu estou apontando para onde? Para cá em Q4. Ou seja, eu iniciei em Q0, ou seja, eu iniciei em Q0, né, apontando para essa célula e fiz a cópia desses 3 zeros aqui lá no final, terminando no estado Q4. E agora no mesmo ponto de origem. Ou seja, eu simplesmente copiei, certo? A minha sequência de zeros, os meus N zeros ao final da minha fita. Bem, uma vez definido, né, a cópia, eu posso usar essa rotina, cópia, para fazer a multiplicação. Ora, o que é fazer a multiplicação? Lembrando, M vezes N é quem? É somar N M vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o primeiro elemento de M, o primeiro zero de M, certo? Vou marcar ele com 0, tá? E vou, por exemplo, se eu tenho 0, 0, 1, 0, 0, 1. Essa era a minha palavra inicial. O que eu vou fazer? Eu vou marcar
o primeiro zero lido, eu vou simplesmente sumir com ele, tá? Eu vou simplesmente sumir com ele e vou copiar esses três caras para o final. Então, se eu estou no início, no estado Q0, e leio um zero, o que eu faço? Eu deixo ele em branco, porque eu já li ele, eu tenho que apagar ele, certo? E vou para a direita. Então, eu vou para o estado Q1, onde eu tenho 01, 001. E agora sim, eu vou percorrer os meus elementos até encontrar um 1, certo? Indo para a direita. Por quê? Porque eu quero começar a cópia do N ao final, para o final. Então, o que eu faço? Eu vou no Q1, todos os zeros que eu encontrar, eu vou para a direita. Como eu só tenho um ali, 0, Q1, 1, 0, 0, 1. Bem, se eu estou no Q1 e encontro um 1, eu vou para a direita, permanecendo com 1, que eu não quero alterar ele. E vou, né, agora começar um estado, usar uma rotina que vai fazer o quê? Um Q qualquer aqui, que vai copiar todos esses três zeros para o final, que é a função que a gente acabou de fazer. Então, quando eu fizer tudo isso, eu vou retornar um estado Q qualquer lá do meu autômato, que eu tenho três zeros aqui, mas tenho três zeros ao final, porque ele fez a cópia, certo? E esse estado, né, vai encontrar um zero aqui, e aí o que ele vai fazer? Ele vai para a esquerda, certo? Indo para um estado que eu vou chamar de Q3, ou seja, eu vou ter Q3, 1, aí 3 zeros, 1, 3 zeros. Ok? E aí, como eu tenho 1, eu vou fazer um retorno à esquerda, né? Para o anterior. Ou seja, eu vou para um estado Q4. Nesse estado Q4, eu vou verificar se eu não tenho nada para ler. Por exemplo, se fosse um branco, eu poderia encerrar, porque eu já fiz as M cópias de N. Mas se não foi, o que eu vou fazer? Né? Pode ser que tenha zeros para trás, então eu vou fazer um movimento para trás, né? Um movimento para trás e repetir isso até chegar num branco. Quando eu chegar num branco, eu retorno para o início e sigo fazendo esse meu processo, né? Ou seja, eu vou, né, ao final de tudo isso aqui, chegar no estado Q4, que tem um 0, 0, 1, 0, 0, e a cópia novamente dele, porque eu repeti todo o processo. Quando eu chegar nessa situação, né, o que acontece? Eu vou ter retornado uma casa para trás, vou encontrar um branco. Portanto, eu não tenho o que fazer. Eu vou para a direita, vou para o estado Q5, que tem 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. E aí agora eu vou começar a apagar todos os símbolos que tem aqui até o último 1. Então, se eu tiver 1, eu apago ele com 0 e vou para a direita. Todos os zeros que representavam o N, né? Essa parte aqui eu vou apagar. Então eu apago substituindo por 0. Depois, quando eu encontrar o último 1, eu também apago ele e vou para a direita, atingindo um estado Q7, que eu tenho somente a minha sequência final de zeros. No caso aqui, 0, né? 2 vezes 3, que são 6 zeros, né? Tá? Então, esse é o procedimento que a gente vai utilizar. Ou seja, eu usei uma máquina de Turing para fazer a cópia
para fazer a multiplicação. E assim eu posso ir construindo, né, várias dessas rotinas para construir programas mais complexos. Da mesma forma que a gente faz em programação com as funções.